Viva! Nesta sessão iremos discutir uma das áreas que mais rapidamente tem evoluído no que respeita à ablação de taquicardia ventricular estrutural e que é a integração da ressonância magnética nos sistemas de mapeamento. Os doentes com cardiopatia estrutural possuem áreas de cicatriz, muitas vezes essa cicatriz é heterogénea e a presença de canais de miocárdio eletricamente viável no interior da cicatriz fornece o substrato para a ocorrência de taquicardia ventricular. A cicatriz difere decisivamente no que respeita à sua localização em função da etiologia da doença cardíaca. Nos doentes com cardiopatia isquémica, a cicatriz é mais frequentemente endocárdica ou transmural, enquanto nos doentes com miocardiopatia dilatada não isquémica, a distribuição da cicatriz é muito mais heterogénea e difícil de prever. Frequentemente é intramural ou subepicárdica, podendo afetar desde as regiões do septo até às regiões da parede lateral do ventrículo esquerdo. A ressonância magnética fornece a capacidade de detectar a cicatriz e, nessa medida, prever qual a localização do substrato relevante no doente concreto que temos à nossa frente. O estudo de Real Stardieu permite detectar de uma forma muito concreta a localização da cicatriz, qual a parede afetada e, dentro dessa parede, qual a distribuição da cicatriz, se é subendocárdica, intramural ou subepicárdica, e esta informação é crítica para a tomada de decisões. Por exemplo, nos doentes com miocardiopatia dilatada não isquémica, com cicatriz na parede lateral do ventrículo esquerdo e, em particular, com distribuição subepicárdica da mesma, fará todo o sentido avançar logo numa primeira fase para uma ablação com acesso epicárdico, pois é essa a localização do substrato relevante. Nesses doentes encontrar-se-ão locais para ablação epicárdicos em praticamente 100% dos casos. Inversamente, se a localização da cicatriz for septal e intramural septal, o acesso epicárdico é absolutamente irrelevante, irá aumentar os riscos do procedimento sem qualquer benefício e a região que importará explorar será precisamente o septo. Portanto, a ressonância magnética tem um papel fundamental logo no planeamento do procedimento. Mas hoje em dia ela pode ter outras utilidades adicionais durante o próprio procedimento. Passaremos então a discutir a utilização da ressonância magnética integrada nos sistemas de mapeamento durante a ablação. E hoje em dia ela pode ser utilizada como um instrumento adicional aos sistemas de mapeamento. Porquê? Porque foram desenvolvidos softwares que permitem analisar o Real Stardieu na ressonância magnética, fazer uma delimitação automática da cicatriz e algo até bem mais sofisticado, que é a predição dos canais. Fazendo uma análise pixel a pixel e camada a camada, consegue-se identificar as zonas de miocárdio viável no interior da cicatriz que poderão atuar como canais para manter a taquicardia ventricular. Existem dois softwares mais utilizados a nível mundial, o ADAS, com o qual nós temos a experiência desde 2016, e o MUSIC foi desenvolvido pelo grupo Michel Aissaguerre. No que diz respeito à utilização deste sistema, o workflow que nós adotamos e que é partilhado por muitos outros centros é a utilização preferencial da ressonância magnética conjugada sempre que possível a angiotac. Dito de outra forma, todos os doentes referenciados para a ablação de taquicardia ventricular estrutural podem ser submetidos a angiotac de alta resolução hoje em dia. E esse método é muito valioso, fornece grande detalhe na visualização das diferentes estruturas anatómicas e também, muito importante, na avaliação da espessura do miocárdio ventricular esquerdo, o que pode, nos doentes com cardiopatia isquémica, indicar-nos qual a região-alvo para o mapeamento. A TAC é possível ser realizada em todos os doentes, mas não permitirá ver especificamente a cicatriz e, mais concretamente, delinear os canais. Se o doente não for portador de CDI ou CRT, ou se o CDI ou o CRT forem compatíveis com ressonância, nesses casos teremos a possibilidade de fazer no topo da angiotac a ressonância magnética. E esta combinação, angiotac com ressonância magnética, é a combinação ideal. Porquê? Porque a ressonância magnética possibilitar-nos-á
a avaliação da cicatriz, que aqui vem com estas áreas a vermelho, de maior realce tardio, e o algoritmo é capaz de prever automaticamente os canais, e aqui vem um canal, a região basal da parede lateral, ligando duas áreas de miocárdio viável, interposto entre a cicatriz e o anel mitral. E, portanto, conjugando, fazendo a fusão destas duas imagens, nós conseguimos, logo na preparação do estudo eletrofisiológico, antecipar o que terá que ser feito. E conseguimos, no estudo eletrofisiológico, fundir esta informação, facultada pelo ADAS, com o sistema de mapeamento. E hoje conseguimos fazê-lo com o CART, com o Insight Precision e com o Arrhythmia Mapping System. Por exemplo, com o CART podemos utilizar a posição dos eletros do CDI e do CRT, se o nosso dispositivo tiver o NIView, fazer logo a sobreposição. Ou podemos, alternativamente, mapear, por exemplo, a aorta, a câmara de saída do ventrículo direito, ou as veias pulmonares, e usar essas estruturas anatómicas fixas como as referências para a integração e para a fusão. Se o fizermos, temos a capacidade de passar a ver no nosso sistema de mapeamento todas as estruturas anatómicas relevantes e orientar diretamente o nosso catéter de mapeamento para a região de interesse, como aqui vê, onde mal começamos o estudo eletrofisiológico, e sabendo nós qual é a zona onde os canais estão localizados, direcionamos imediatamente o pentarray para a zona de interesse e imediatamente começamos a ver os lavas, abreviando o procedimento e tornando-o muito mais dirigido. Esta é a estratégia de mapeamento de taquicardia ventricular, tirando partido da ressonância magnética como um instrumento adicional. Partilho convosco imagens de ablação de taquicardia ventricular em contexto de cardiopatia isquémica. Vêem num doente com uma cicatriz extensa anterior, vários canais previstos pela ressonância magnética e integrados no sistema Insight Precision, e precisamente nos sítios onde a ressonância magnética previa que se localizassem canais, vêem-se potenciais tardios, fragmentados e anómalos, portanto, validando essa informação. Neste outro exemplo que partilho convosco, a ressonância magnética num doente com miocardiopatia dilatada não isquémica previa a presença de cicatriz subepicárdica com um canal na parede lateral, e por isso, neste estudo feito com o Arrhythmia Mapping System, procedeu-se de imediato ao acesso epicárdico, e exatamente na localização prevista pela ressonância magnética, vê aqui o canal previsto pela ressonância magnética identificado com estes dots amarelos, confirma-se a presença dos lavas, dos potenciais anómalos, que validam essa informação e que a confirmam, identificando o target para a ablação. Neste outro doente, com miocardiopatia dilatada não isquémica e com padrão invulgar de aneurisma apical, a ressonância indicava que o canal seria subepicárdico e como vê, neste mapeamento epicárdico, confirma-se precisamente a presença de potenciais fracionados, fragmentados, anómalos e tardios nessa localização, como aqui se vê bem registados com o HD grid, e uma vez induzida taquicardia ventricular, confirmou-se que esse era o canal implicado na taquicardia ventricular neste doente concreto, e portanto a ressonância magnética foi capaz de nos dirigir para a área de interesse e permitir uma estratégia muito mais dirigida, mais precisa de mapeamento e de ablação. Este é o fundamento da estratégia de ablação de taquicardia ventricular com a utilização conjugada da ressonância. Mas hoje em dia já alguns centros estão a avançar para uma etapa, digamos, mais à frente, que é realizar a ablação especificamente guiada pela ressonância magnética. O grupo de António Berruezo é pioneiro nesta estratégia. O que fazem é realizar a TAC e a ressonância seguindo o protocolo que sumariamente vos descrevi, fazer a fusão tal qual vos descrevi, fazer a integração com a posição da aorta com as outras referências e nem sequer colhem o mapa eletroanatómico do ventrículo. Utilizam apenas o cateter de ablação, colocam nos locais presumidos dos canais previstos pela ressonância magnética, procedem à aplicação, cerca de 4 aplicações nos entry sites de cada um desses canais, e uma vez completada essa etapa, procedem à estimulação ventricular programada. Se não houver inducibilidade de taquicardia ventricular, o procedimento termina nesse ponto. Se persistir a inducibilidade de alguma taquicardia ventricular, então sim, colhem um mapa eletroanatómico. E estes autores demonstraram que esta estratégia altamente dirigida de ablação guiada por taquicardia ventricular, guiada pela ressonância, não só conduz a procedimentos muito mais
breves na sua duração e com menos tempo de aplicação de radiofrequência, como conseguem fazê-lo com uma taxa de sucesso a longo prazo muito assinalável, comparável à da ressonância, à da estratégia que conjuga a ressonância com o mapeamento eletroanatómico e muito melhor do que a estratégia convencional, que era a ablação guiada apenas pelo sistema de mapeamento eletroanatómico. Portanto, dados muito promissores e revolucionários. Permitam-me, depois, que conclua dizendo que, claramente, a ressonância magnética é um instrumento útil na ablação de taquicardia ventricular e que a integração de TAC com ressonância é o caminho. Permite planeamento do procedimento, permite dirigir o mapeamento para a área de interesse, a ablação para a área de interesse, garantir que nada nos escapa e conduzir a maiores taxas de sucesso. Existe a possibilidade de conseguirmos ainda progredir para a ablação especificamente guiada por a ressonância, muito embora sejam necessários estudos multicêntricos para validar essa informação. Muito obrigado pela vossa atenção.